Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagane Vyomava Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, lembram-se que no último encontro o Swami estava fazendo um comentário muito interessante. Ele estava comentando sobre o verso que a gente está vendo, e ele fez uma pergunta importante. Ele disse assim: como é que esse estudo nos ajuda? Aí vocês lembram a aproximação que ele fez? Como a pergunta do estudante ao professor envolvia uma relação de causa e efeito, né? O que é aquilo que, uma vez conhecido, torna todo o restante conhecido? O professor fez o aluno compreender que ele estava diante de uma relação de causa e efeito. Por que que ele faz isso? Se ele está diante de uma relação de causa e efeito, ele pode agora, através das analogias que o Vedanta usa, compreender o que é realmente essencial. Tem tudo a ver com a pergunta do aluno, do Shaunaka. Então, o professor está querendo dizer para o Shaunaka que ele está perguntando sobre o que é essencial. É como ele disse aqui, ó. Inicialmente, ele pensa numa relação de causa e efeito. Ele diz que Brahman é a causa, Karanam, e o mundo é Karyam. Mas qual é o status dos dois? Um é causa, o outro é efeito. Será que eles têm níveis de realidade similares? O que é que o professor tem que fazer nisso? Ele tem que arrumar a cabeça do aluno, botar conceitos que sejam conducivos ao aprendizado. Então, é como ele escreve aqui no penúltimo parágrafo que a gente viu no encontro anterior. Olha só, uma vez que você tem entendido claramente os conceitos de causa e efeito, e Karanã e Karyam, então a gente pode entender aquele conceito de Satya e Mithya, porque não é que Mithya não exista em absoluto, ela não tem realidade própria, porque Mithya você comprova pela experiência, não é? Mas qual é a realidade subjacente a isso tudo? É o que se chama de Satyam. Por isso que ele escreve aqui, ó, uma vez que você tem entendido claramente os conceitos de Karanã e Karyam, então Satya e Mithya podem ser entendidos empregando nossos bons e velhos exemplos do ouro e ornamentos. Ele vai usar uma analogia. Repare a sutileza do andamento dessa explicação com a pergunta que foi feita ao professor, a pergunta que abre essa Upanishad, né? Ali está dizendo os bons e velhos exemplos do ouro e ornamento, barro e cerâmica, madeira e móveis, e seja lá que outros exemplos forem, né? Aí, qual a importância disso? Porque agora ele vai ter que estabelecer o status dessa causa e desse efeito. Isso vai ser fundamental para você entender Satya e Mithya, porque muitas pessoas fazem confusão com Mithya. Às vezes as pessoas dizem assim, elas vão ler Shankaracharya ao pé da letra e diz assim, esse mundo é uma ilusão. Aí só se prendem a isso, né, do ensino. Mas quando você pega o verso de Shankaracharya, onde ele está lidando com isso, ele se desdobra um pouco mais do que dizer que meramente o mundo é uma ilusão. Ele diz assim, o mundo é não existente, só Brahman é real, e olha o arremate dele, o mundo é Brahman. Aí a pessoa, ué, mas o mundo não é não existente? Como é que o mundo é Brahman? Por causa disso. Porque esse conceito de uma existência relativa, dependente de outra essencial, tem que ser compreendido. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia fundamental aqui. Esse conceito tem que ser entendido. Se a pessoa refletir muito bem sobre isso, ela vai ver que o que ela chama de mundo é meramente uma descrição que ela tem na mente dela. Só isso.
Por isso que não é tão difícil você enxergar o mundo como o próprio Brahman, né? Enxergar o mundo como o próprio Brahman ocorre quando você esmiuça o seu modo de pensar e estabelece ele, compara ele, faz o match entre ele e o que a Upanishad está fazendo. Se isso é muito bem compreendido, você absorve facilmente que o mundo é o próprio Brahman. Então, eu parto de uma relação de causa e efeito, e, na verdade, em última instância, eu vejo que não há causa e efeito, porque não há um efeito separado de sua causa. Olha que bacana, olha como é que o Vedanta é elegante a beça, né? Ele vai com muito cuidado, mexendo nas concepções mais delicadas de uma pessoa e vai fazendo com que a pessoa vá substituindo as suas concepções pessoais pelo Vedanta. Por quê? Porque o procedimento dado pelo Vedanta é muito mais conducivo ao objetivo que a pessoa tem, né? E qual é a verdade desse mundo? Então, o Vedanta vai te dando um set de afirmações provisórias que vão facilitar essa contemplação derradeira, né? Então, ele usa o exemplo dos ornamentos. Ele diz assim, olha só, esses ornamentos, eles existem experiencialmente. Qual é a utilidade experiencial de um ornamento? É o enfeite, é ornar, né? Mas, entretanto, na nossa própria experiência diária, você pode pegar esses ornamentos e colocá-los a uma temperatura elevada. O que que vai restar? Vai restar só ouro. É o que ele está querendo dizer. Então, ele diz assim: você pode olhar para esse mundo de nome e forma meramente como isso, como uma existência relativa. A pessoa às vezes não entende, mas como assim existência relativa? Aí ele usa o exemplo do ouro. Ele diz assim: olha, isso aqui é uma existência relativa. Você consegue eliminar o ouro dos ornamentos? Não, mas você, através de o uso de física, de esquentar o material, você elimina a forma e o nome, os ornamentos do ouro, fica só o ouro. Isso é para a pessoa que ir aprendendo a olhar o mundo e ver esse mundo de nome e forma como exatamente isso. Ah, é meramente o nome e forma. Aí o Vedanta usa uma linguagem elegante. Ele diz nome e forma sobreposto à realidade única como a própria realidade única, a realidade última. Repara como isso vai sendo conduzido com cuidado. Isso tudo vale a pena contemplar, né? Por isso que ele diz aqui, ó, no finalzinho do último parágrafo que a gente viu, ó, os ornamentos se enquadram em quê? Agora ele vai dar a definição de Nietzsche. Eles são aparentemente existentes. O que quer dizer isso? Servem para enfeitar o corpo, são úteis, eles são experienciáveis. É isso que ele está querendo dizer. Mas eles não têm uma realidade em si, mas são aparentemente existentes apenas, né? Todo esforço desse ensino nessa hora é para chegar a isso aqui. É uma existência aparente. O que é isso? É uma existência que ela é experienciável, mas não tem fundamento em si mesmo. Aí ele continua, né? Esses ornamentos não têm existência própria. A existência deles é, vamos dizer assim, né? Tomada de empréstimo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? É uma existência dependente. Portanto, o ornamento é mitiá. Está aí, essa é a definição de mitiá. É uma realidade aparente, experienciável. É por isso que o Vedanta precisa se deter tanto em mitiá, porque é em mitiá que a pessoa se complica. Não é na realidade que ela é. Uma vez que a pessoa vai se assentando na realidade que ela é, a familiaridade com aquilo, naturalmente, sem muita explicação, porque não tem como explicar mesmo, vai deixando ela à vontade. Mas em relação a essa realidade aparente, que ele está vendo como real, é aí que ocorre a confusão. É aí que a gente se complica, né? Então ele continua mexendo aqui, ó, no verso. Aí ele vai pegar essa expressão aqui, ó. Tadetat satyam, né? O que que ele quer dizer com isso? Agora é onde a gente está entrando nesse encontro mesmo. O que que ele quer dizer com isso? Relembrando o conceito de Satya Mithya, como exemplo do ouro e ornamentos, o que devemos fazer? Ele está te dando um procedimento do dia a dia, né? Isso aqui é para usar, né? É uma coisa que a gente não está acostumado a fazer.
que é manipular intencionalmente os pensamentos com os quais estamos descrevendo a nossa experiência ordinária. Isso é uma manipulação intencional, ó. O que que você vai fazer? No lugar do ouro, você coloca Brahman. No lugar de ornamento, você mantém o mundo. Ele está te dando recursos de desfazimento. Você está desfazendo. Ishvara Satyaha e Jagat Mithya. Tá? Ishvaraha, só que é um aposto, o verdadeiro. Jagat Mithya, aquele que é relativamente existente, ou vamos dizer que ele não tem uma existência própria. Aí bate, você pode até usar a palavra de Shankara ali. É não existente, né? Em vez de dizer que ainda existe, é não existente. Por quê? Porque existência é aquela característica atribuída ao Karanã, aquele efeito único. Por que que ele está falando que é o efeito? Se ele é aquele que é o único efeito do mundo, ele não depende de mais nada, não tem algo que tenha como efeito Brahman, o Karanã. Ele é o único, né? Então, por isso que você pode fazer esse jogo na sua visão de mundo. Você começa a olhar o mundo se lembrando disso, né? Você vai substituindo. Aonde você olhar, você está vendo, olha, isso é uma realidade aparente. Isso é uma meditação vedântica. A meditação vedântica, ela é a contemplação, recontemplação, recontemplação do ensino. Tudo que eu olhar, eu vou ver assim, sim, a começar de você, né? Tudo, né? Isso é uma contemplação. Depois a gente vai ver uma contemplação formal de uma não formal, né? A não formal é feita no dia a dia e a formal, realmente o indivíduo faz aquele procedimento muito comum na cultura indiana, né? Você, na cultura baseada no Veda, você senta, fecha os olhos, né? Meio que se abstrai do mundo, através de algum recurso, respiração, etc., e começa a contemplar os ensinamentos. Mas isso que ele está sugerindo aqui pode ser feito também no dia a dia. Isso é uma insistência que a pessoa tem. Por isso que a contemplação tem que ser repetida. Você fica repetidamente contemplando. No lugar de ornamento, você mantém o mundo. Está aqui, ó. Ishwara, né? A verdade. É isso que está escrito aqui. Ishwaraha Satyaha. Ishwara, a verdade. Jagat Mithya. Jagat, característica dele. Mithya é Satya? Não, é Mithya, é dependente. Aí tem uma outra linguagem que a gente usa aqui. Às vezes o James usava isso. Reduzimos todo mundo, né, que está na nossa alçada de percepção e na nossa compreensão mental ao quê? A mitiar. E, finalmente, a gente reduz toda a mitiar a sátia. Ou seja, a gente está querendo dizer que a realidade de Nietzsche ela é emprestada, ela é de sátia. Isso é uma redução. Essas reduções vão encaminhando a visão da pessoa para o quê? Uma realidade não dual. Isso que é importante falar, não dual, né? Nem se usa essa expressão realidade única, a rigor, né? O Vedanta, esse Vedanta é não dual, a sistematização dele usa muito, não é dual. O que que eu estou vendo não é dual. Mas o que que é? É difícil falar o que que você é. É mais difícil dizer o que que você não é. Você não é dual, né? As palavras não têm como descrever o que que você é, porque você é único. Se só tem você, como é que vai ter um objeto? Como é que eu vou descrever você com base em alguma coisa? Eu já falei aqui que uma palavra que eu acho pessoalmente mais adequada para isso é ilimitado, né? Ilimitado, mesmo com relação à limitação. Quando a pessoa vai explorando isso, ela repara que as visões dela e do mundo se baseiam em construções muito delicadas, muito tênues, e que muitas vezes ela jamais investigaria se não fosse por um meio de conhecimento como o Vedanta. É como se a coisa tivesse meio escondida. E esse ensino vai desbastando essas camadas, até que você mesmo começa a ver como você pensa, né? Para aí poder, aí sim, comparar o modo como você pensa lá no fundo sobre você mesmo
aquilo do qual você está convicto, tem um investimento nisso, e você vai começar a fazer um match com os ensinamentos do Vedanta. É isso que a pessoa vai fazendo. Essas convicções da gente, elas são baseadas numa compreensão. Então, tem todo um esteio de pensamentos que traduzem essa convicção. A imensa maioria das pessoas não lida com isso. Por quê? Porque não trabalha assim, né? A pessoa está mais ligada à vida dela como experimentador do mundo. Eu quero me dar bem no mundo, eu quero ficar feliz, eu quero ter sucesso, eu quero evitar problemas. Essa é a visão do experimentador. Aqui a gente está com a visão daquele que está adquirindo um discernimento muito claro, não só sobre o mundo, mas sobretudo em relação a ele mesmo, né? Ele está reduzindo tudo a ele mesmo. Por isso que o Vedanta trabalha tanto, né? Diz assim, esse mundo que você está vendo, no fundo, o que que é? Né? É um modo de desconstruir. Quando a gente estuda o corpo sutil, a gente acaba aprendendo que esse mundo é meramente uma representação de pensamentos. São formas de pensamento. Essa é a realidade do mundo que a gente descreve. É meramente uma realidade tomada de você. Você que está alimentando esses símbolos que descrevem esse suposto mundo. Você é a base disso, você é o fundamento último dessa descrição. Essa descrição muda, vem, é a sua convicção última, ela começa a ser substituída pelo meio, pelos recursos que o meio tem. Aí você começa a ver que você está lá e agora você está usando agora um meio de conhecimento, mas você é o mesmo. Tudo isso o indivíduo pode contemplar quando ele está estudando, né? Essa reformatação dele, da visão de mundo dele, vendo que lá no fundo é ele que está garantindo tanto a visão anterior como essa reformatação e aquilo que vai ficar claro para ele, que o ensino não tem como tocar, é ele que está sempre ali, né? Então veja bem, não há mundo separado de Brahman ou Ishwaraha. Aonde é que isso aqui bate? Vamos supor que você vem de uma estrutura religiosa ou um conhecimento místico que usa, por exemplo, a noção do Deus demiurgo, né? Que é muito comum no Antigo Egito, é muito comum na maçonaria, né? Deus está num local, né? E ali ele fez o mundo, né? Então a gente tem uma visão dual. As três grandes religiões monoteístas do planeta, elas trabalham assim, a raiz delas é a mesma. Agora, o que que ele está querendo dizer aqui, ó? Não, não, não. Por esse raciocínio todo que a gente fez, você não pode ver o mundo separado de Brahman, né? Ou Ishwaraha. Aí vale os dois termos, né? Vamos seguir por aí, né? O Swami queria chegar aqui. Não há mundo separado de Brahman ou Ishwaraha, né? Portanto, a Upanishad começa usando as palavras Tadetat Satyam. Essa expressão em sânscrito, Tadetat, significa Brahman. Está se referindo a Brahman, aquilo que já foi falado, que será o assunto a ser conversado nessas duas sessões do segundo capítulo. Algumas pessoas começam uma fala dizendo assim, ó, tal é a minha apresentação, dois pontos, vou falar sobre ela, né? Vocês já viram isso? É o tal é. Tal é o assunto do qual vou falar. E aí a pessoa começa a expor. Essa expressão em sânscrito significa isso. E se refere a algo que já foi comentado anteriormente. Sempre que você vê tadetat, você tem que olhar para trás e ver. Ele está falando sobre o quê? Sobre o que que ele vai agora se aprofundar, né? Portanto, tal é aqui significaria ser, né? O que que é isso? Na verdade, ele está querendo explicar o que que é isso. Significa algo a ser falado sobre Brahman. O que que é Brahman? Tadetat significa isso é aquilo do qual falaremos. É, e o que que é? É o tema central do segundo capítulo, porque é no segundo capítulo que vai começar o ensino para valer. E qual é o tema? Brahman, que é o princípio consciência. Apenas Satyam Brahman é realmente existente. Isso significa que o mundo, realmente falando, não existe. Cuidado com esses conceitos, hein? Eu já vi gente de outras escolas dizendo, pô, mas a abordagem de Shankara é um absurdo, ele disse que o mundo não existe, mas eu estou vendo que ele existe, é aquela coisa, né? É da visão do experimentador. Não tem problema quanto a isso, mas a gente está lidando com a essência,
né? Do que permite que isso ocorra. Do mesmo jeito que quando a gente lida com a essência do que você descreve como mundo, estamos lidando com você. Toda a sua descrição de mundo depende de você, a analogia é a mesma, né? Tanto que a sua descrição de mundo pode mudar, né? Você não, mas a sua descrição de mundo, inclusive do modo como você se vê, ela vai mudando, tá? Então, veja bem, ele está aqui botando uma frase boa para contemplação. Nós fazemos tanto alarido por algo que realmente não existe. Ponto para o discernimento, ponto para o desapego. No fundo, não existe. Essas coisas nas quais a gente se complica não têm a realidade que nós temos, que é a nossa característica intrínseca, né? Tipo, isso aqui é um filme no cinema. Nenhum herói existe, nenhum vilão existe, não há nenhuma heroína, nem clímax, nem briga alguma. O que é que existe mesmo? O tempo todo na nossa frente existe somente uma tela. Ele está puxando aqui aquela analogia que Ramana Maharishi usava. Você pode chegar nessa tela e tocá-la. Não há mais nada lá além dela mesma. Olha que analogia bonita. Não há nada mais nesse mundo além de você mesmo, Brahman, você, o princípio consciência, você ser existência. Não há nada nesse mundo além de você. Mas o filme não existente, esse filme aparentemente existente, ele é capaz de produzir isso aqui, ó, Navarasam, que são os 9 sentimentos ou paixões. Pesquisando isso aqui, como é que o Veda descreve isso? Olha, eu não vou falar as palavras em sânscrito. Quem quiser, está aqui no rodapé, mas eles são os seguintes, ó. Amor, atração, número 1. Riso, comédia, número 2. Tristeza, compaixão, 3. A raiva, 4. Heroísmo, coragem é a quinta emoção, paixão. Terror, medo, sexta. O nojo, a repulsa, é o sétimo. A surpresa, o maravilhamento, o oitavo. E, finalmente, o nono, a paz ou tranquilidade. Então, essa realidade aparente é o campo onde isso vai ser experimentado, onde cada uma desses sentimentos e paixões, quando for experimentado, ele vai surgir, vai demorar um tempo e vai embora. Não importa qual que seja, todo ele vai seguir esse caminho experimental, né? Sem essa tela, né, isso não é possível. Mas a tela por si só também não consegue produzir isso. Ela precisa dessa projeção em cima dela. Olha a quantidade de analogias que a gente está fazendo aqui, todas elas muito úteis no dia a dia, para você usar no seu dia a dia. A tela que realmente existe não tem como propiciar isso, esses 9 sentimentos ou paixões. Mas o filme, que não tem realidade própria, pode, ele é desenhado para isso. Portanto, vá ao cinema e aproveite essas navarasa, né? Os 9 sentimentos ou paixões. Mas lembre-se sempre desse fato. A verdade liberta. Lembrando do fato, você aproveita o filme. Se você se esquecer disso, o filme certamente vai capturá-lo. Portanto, Tadetat Satyam é a tela, é Brahman. É disso que a gente está falando, é dessa tela. Primeiro a tela é apresentada. Se você for ao cinema, primeiro você verá apenas a tela. Mesmo que já esteja passando imagens ali, o que você está vendo, na verdade, é uma tela. É isso. Nós vamos falar dessa verdade, né? Isso aqui ocorre muito, até na analogia do filme, no teatro. A pessoa vai lá, né? Ela vê o filme, ela vê o teatro e ela termina completamente envolvida com aquilo, né? Como ela está misturada com uma personalidade, que é ela mesma, quando ela sai dessas exibições, ela leva esses vínculos. Então, muitas pessoas acabam ficando até meio traumatizadas com filmes, etc. Não conseguem sair disso, sonham com esses filmes, sonham com essas impressões fortes, mas, na verdade, aquilo já passou. Aquilo não tinha realidade própria, né? Já foi embora. Algumas pessoas vão para o cinema, saem do cinema e largam aquilo fácil. Outras vão para o cinema, saem do cinema e não conseguiram largar o filme. É a mesma coisa com essa existência.
Essa é a base daquele pegar e largar de Swami Chimayananda. Chimayananda está te dando uma dica. Como é que eu vivo essa experiência? Que ela é relativa, ela tem existência relativa. Como é que eu vivo ele? Chimayananda dizia: a maestria é a seguinte, é saber agarrar e, sobretudo, soltar, né? Você vai e entra lá, vê o filme, e na hora que o filme acaba, você solta. Então, o que que é isso? No meu dia a dia, eu vou me envolvendo nas ações e vou soltando elas. Eu solto as ações. Na hora que a minha atuação nelas terminou, eu largo elas. O que que é largar elas? Eu ofereço elas para o campo Dharma. Eu já cumpri a minha parte como entidade experienciadora. Eu estou tendo que resolver alguma coisa, eu me empenho, dou o meu melhor, e na hora terminei de gerar meus efeitos ali, pego aquelas ações todas e jogo para o campo Dharma. Agora vai vir o resultado que tiver que vir, né? Mas eu me esforcei o máximo. E não fico mais com aquilo. Porque quando você solta uma ação e fica com aquilo depois, o princípio básico do estresse é esse. Você vai acumulando um monte de coisas que já estão realizadas, mas você não consegue largar. Olha como é que esse tipo de ensino ele é útil. Agarre e aprenda a soltar. Agarre e aprenda a soltar. No militarismo tem um jargão muito comum. É fácil entrar numa guerra, mas é difícil sair. É isso. Tu entra, mas na hora de sair da guerra, ô coisa difícil. Entrar é fácil, agora sair, aí tem que ter a maestria dos diplomatas, dos bons generais, dos bons objetivos. Tem que ser uma nação dirigida por sábios para conseguir sair bem de um conflito. Nós também, no nosso dia a dia, para a gente dar nossos efeitos e sair, né, bem da ação e se preparar para outra, a gente tem que estar sendo orientado por um conhecimento sábio. Essa é a vantagem, né? Se você praticar isso com as melhores coisas da sua vida, aquelas ações mais comuns, na hora que chegar em envolvimentos mais profundos e mais sérios, você vai conseguir fazer também, entendeu? Aí, às vezes, as pessoas dizem, o indivíduo não está se envolvendo. Não é isso, ele já se envolveu, né? É melhor para o andamento da experiência ter alguém de cabeça fresca e o coração disponível do que ter alguém impressionado com a experiência. Isso é óbvio, isso não é só eu que estou falando, né? Qualquer salva-vidas, qualquer bombeiro vai confirmar isso para você, né? Independentemente da situação, é melhor você estar com a cabeça fria. O que que é isso? É estar disponível, né? Não estar impressionado por nada, a coisa já aconteceu. Agora ele vai para a terceira linha desse mantra que a gente está vendo. Essa aqui, ó, Aksharad Vividaha Bhavaha Prajayante. É a terceira linha. Esse Akshara, o Aksharan, significa Brahman. Aqui, o Aksharan, ele significa aquilo que é indestrutível, né? Aquilo que não termina, aquilo que é imperecível. Isso é um dos modos de falar de Brahman. O Vedanta vai sempre te enchendo de palavras, justamente para você ver que são apenas palavras, né? Aksharam é o imperecível, significa Brahman, né? Brahman e Ishvara é imperecível. E agora a gente tem aqui, ó, que também é a causa, Karanam. Então eu já consigo ligar. A causa desse mundo é imperecível, embora esse mundo se apresente como algo perecível. E por que a palavra Aksharan é usada? Olha só, olha só que interessante. Por que que ela é usada? Porque no primeiro capítulo, na primeira sessão, se você estiver revisando tudo isso, vai ser muito, muito legal. Apresentamos a palavra Aksharam, o Brahman imperecível. Tá? Foi assim que foi apresentado na Escritura. Ó, desse Aksharam Brahma, Bhavaha Prajayante, todos os seres vivos nascem. Bhavaha significa todos os seres vivos. E isso também inclui as coisas inertes. Primeiro, a Upanishad fala sobre os seres vivos, né? E agora ela está falando Bhavaha Prajayante. A gente está seguindo, né? Conforme uma aula que o Swami Paramartananda coloca na tradição. Você vai explorando as palavras. Lembram que estudar a etimologia das palavras em sânscrito, o modo como essas palavras se desdobram,
é um dos recursos que a gente tem auxiliares para compreender a escritura, é o que eles vão fazendo. Toda aula tradicional de Vedanta, você pega qualquer um, eles sempre vão pelo sânscrito, vão explicando o que é. Ó, Bhavaha Prajayanti, Vividaha. Eles nascem e eles são de diferentes naturezas. O ser humano altamente evoluído existe como tal. Existem animais parcialmente evoluídos e os seres vivos rudimentares chamados plantas e micro-organismos. E agora o interessante. Então, o que acontece? Por que a escritura se detém nisso para Martananda também? Porque quando ele traça uma relação onde não há um mundo separado da causa, no fundo, a causa, ela é a causa inteligente e material desse mundo. Quando ele fala isso, ele está dizendo que você vai ter que relevar todos os seus gostos e desgostos, porque tudo que lhe agrada profundamente, né, ela nasce desse único Brahman. Tudo que te desagrada horrendamente também. E tudo aquilo pelo qual você não é mobilizado, que você tem uma certa indiferença também. Né? Isso é um choque muito grande para os gostos e desgostos, né, da estrutura egóica. Repare que contemplar sobre isso vai te fazer olhar Deus de uma outra forma. Qual é a consequência de você olhar desse jeito? Olha que interessante que eu vou falar aqui agora. A consequência disso é que você não tem como olhar Deus do ponto de vista humano. Deus é aquilo que você não pode categorizar nem como bom nem como ruim. Em última instância, Deus está além e inclui todo bem e mal que você avalia como sendo bem e mal para você. Não é para brigar com isso. Você não precisa mudar o seu modo de olhar uma coisa. Pô, eu acho aquilo repulsivo. Não precisa gostar daquilo. Mas você tem que saber que aquilo ali não é uma coisa que está largada na criação. Não, aquilo ali é uma própria representação de Brahman também. É mais um nome e forma. Né? Isso aí tudo vai redimensionando o seu ego, vai redimensionando a sua personalidade, vai fazendo com que olhar a sua personalidade como a sua referência perca força. São modos de preparar a mente do indivíduo para quando a ficha cair e ficar claro para ele que só tem uma realidade única, seja lá o que for, o que ele vê como agradável, desagradável, indiferente. É muito diferente de uma religião dual, né, onde a gente procura atribuir qualidades a Deus. Numa visão não dual, não faz sentido nenhum você dizer que Deus tem qualidade. Pelo contrário, ele chancela todas as qualidades. Como é que eu vejo isso? Através de você mesmo. Não é você que dá qualidade às coisas com as quais você entra em contato? Coisas que te agradam podem ser horrorosas para outras pessoas e vice-versa. A única coisa que você tem de comum com uma outra personalidade é a sua realidade última, que tem esse poder, né, de dar validade a tudo que você pensa sobre as coisas. É interessante começar a se olhar assim. A sua visão, como experimentador, começa a ceder lugar para aquele que está se reconhecendo como algo que ele não achava que era. Que, aliás, ele nem sabia que poderia ser assim. Além do bem e do mal, é como se você estivesse criando o bem e o mal para você. Isso quer dizer que isso pode ser desfeito, né? Se foi criado assim, pode ser desfeito, né? Ele continua aqui, ó. Pradyayante rei Somya. Volta e meia, o guru está se dirigindo ao discípulo. Esse rei Somya é um modo de dizer assim, ou agradável, ou amado. Está querendo dizer que considera ele um discípulo bom, atento, respeitoso. O guru também está interessado em conseguir alguns alunos. Aqui o Somya começa a brincar, né? Porque ensinar é uma boa oportunidade para ele mesmo, o guru, praticar o nididhyasana, a contemplação. E, portanto, o guru também é um egoísta, no bom sentido. Ele quer praticar a nididhyasana, e se houver alguns olhos curiosos diante dele, esses olhos se tornam uma inspiração para recordar e relembrar este ensinamento. Portanto, o guru quer manter os shishyas, os discípulos, quer retê-los, né? Ainda mais que ele viu que os discípulos estão interessados, né? Quando alguém que está ensinando vê que a pessoa não está interessada, não faz muita diferença.
Mas quando vê que tem interesse, é bom isso. O que ele faz? Ele se dirige a esses discípulos, a esses xixis, agradavelmente. Tá aí, ó, Apaneco, isso aqui é o Swami citando aqui várias vezes Tamil, às vezes não dá para ver o que, que isso significa. Que nem assim, rei Somya, né, no sânscrito, o estudante agradável, né? Pradyayante, tudo vem na hora da criação, tudo se origina assim, tudo o quê? Tudo, absolutamente tudo, inclusive o tempo e o espaço, né? Aí ele continua. O que que é isso que você está vendo, né? Que se origina assim? Quais as características disso aqui? Ó, é uma boa reflexão sobre si mesmo. Prajayanti apianti. E não só tudo se origina assim, né? De uma base única, seja ela qual for. E não só tudo se origina assim, não estando separado de sua origem. Vamos continuar. Todos os produtos têm uma data de fabricação. E tudo que tem data de fabricação tem o quê? Tem aquela etiquetinha, consumir de preferência antes de. E todas as embalagens de preferência antes. Depois disso, também continua a existir, né? Mas não no seu melhor. O que que significa velho? Que as pessoas dizem. Velho significa o quê? Que o prazo de validade já passou ou está passando, né? Não se iluda. Você está aqui no Vedanta para isso também, né? Ao se ver como você é, as suas ilusões sobre você vão embora. O prazo de validade vai passando. Os velhos sobrevivem, mas não estão nas melhores condições. Isso é em relação ao quê? A tudo. Você anda na rua, você vê um ser humano idoso. Você anda na rua, você vê um cachorro idoso. Você vê que o cachorro idoso está claramente fora das suas melhores faculdades, né? Ele olha, ele enxerga mal, ele cheira mal, ele está cheio de pelo branco, ele é lento, né? Os velhos sobrevivem, mas não estão nas melhores condições. Isso é uma coisa diferente. O que eu quero dizer é que o universo tem data de fabricação. Logo, ele tem também um prazo de validade. Em última análise, no momento do pralaya, né, daquela dissolução do universo, conforme diz a cosmogonia do Veda, apianti. O que isso quer dizer, essa palavra? Isso tudo volta. Volta para onde? Conforme está na Escritura. Sai da causa única e retorna à causa única, não importa o que seja. Voltará para onde? Para de onde tudo veio. Os rios vêm do oceano, os rios voltam ao oceano, né? Os rios vêm ali da umidade, né? E o maior centro de umidade que existe no planeta são os oceanos. Isso os precipita, mina a água, cria as fontes de água, cria os lençóis freáticos, ou então, por mera precipitação, acaba criando um córrego, um veio de água, esse, né, entre várias dimensões, larguras, vazões de água, todos acabam voltando para o oceano. É essa a analogia. Os rios, no fundo, vêm do oceano e certamente voltarão para o oceano. Exemplos. Olha os exemplos que ele está dando aqui. Lembram, no primeiro capítulo, na primeira sessão mesmo, ele falou da aranha? Ó, exemplos. 3 exemplos foram dados no início da Mundaka, tal qual a planta se originando da terra e voltando para a terra. Aí ele cita aqui, ó, de novo, para a gente ver de novo, o 7º mantra da primeira sessão do primeiro capítulo. Ó, assim como uma aranha lança e recolhe sua teia, e sobre a terra nascem as plantas, e igualmente da cabeça e do corpo do ser humano surgem seus cabelos, aqui, da mesma forma, o universo emerge do imutável, né? Antigamente, as Upanishads eram aprendidas de cor. O que se fazia? É, vamos ver mais isso aqui. O que se fazia? Nesse Grihastha-shrama, vocês lembram o que era isso? É o estilo de vida do chefe de família, né? Em Grihastha-shrama, o Parayanam, né?
que é a recitação de uma escritura, de um texto sagrado, né, de uma escritura sagrada, consistia, ó, Vishnu Sahasranaman, Lalita Sahasranaman, Ranyamayana, etc. Tudo isso era aprendido de cor. E quando o buscador espiritual ele ia para o Gurukulam, Gurukulam é onde mora o guru, ele ia lá aprender com o guru. Entrando nesse sannyasa ashrama, no estilo de vida do renunciante, do sannyasa, dedicando a vida à investigação espiritual, diferentes parayanans eram dados, diferentes recitações, né, devocionais eram dadas, escriturais, né? Então, Ramayana, Parayana e todos os outros faziam o seu trabalho. E qual era o trabalho dessas escrituras? É dar, é favorecer a obtenção daquelas 4 qualificações. Lembram? Sadhana Katustaya Sampati. Aqui especificamente, na qualificação onde você tem uma mente disciplinada, né? Essas recitações de escritura, a Upasana, que é uma meditação de cunho devocional, tudo isso deixa a sua mente mais estável, tá? Tudo isso melhora o foco da sua mente e ajuda o foco a se manter. A mente fica estável, fica uma mente mais comedida, menos atiçada pela experimentação do mundo. Então, qual era o trabalho que essas recitações faziam? Era ajudar a pessoa a adquirir essas qualificações que o Vedanta tanto fala. E depois disso, passava a ser um Parayanam diferente. Ah, ele está falando, não esse aqui, né? Aí a pessoa tem que saber o que que é. Eu não vi o que que seria o Sundara Kandan, né? Seria uma sessão de Sundara. Eu não estou dizendo para você parar esse Parayanã, né? Ele está falando para os alunos, porque muitos alunos aprenderam isso lidando antes de chegar ao Gnana Yoga. E o Swami está dizendo, sabe esses Parayanã que você está fazendo há um tempão, devido à sua tradição, etc. Eu não estou dizendo para você parar, né? Você agora entrou no Gnana Yoga, não é para você parar isso, né? Não, não é exatamente isso. A ideia é design da tradição védica. Quando você está no meio de vida do chefe de família, o Parayanam, né, ele é diferente. Essa referência de versos religiosos, devocionais, ela é diferente. No Sannyasa Asrama, né, quando você já tem esse estilo de vida do renunciante, eles faziam esse Parayanam aqui, Prasthana Traya. Eram feitos, ó, o Parayana da Gita, Parayana da Upanishad, né? A gente não está fazendo o Parayana. Parayana da Upanishad seria decorar isso aqui tudo. Seria o professor chegar para você e dizer assim: vamos lá, repete o que você ouviu de mim na última aula. Que nem Tapovan fez com o Shimayananda, e Shimayananda não sabia, e Tapovan quase botou Shimayananda para fora, né? Então, essa é a tradição do ensino. Então, tudo isso era feito, e até mesmo o Parayanã de Brahma Sutra, que é uma escritura altamente complexa. Se possível, também esse aqui, ó, Prasthana Traya Bhashya Parayanã. Qual é a vantagem? Bem, qual é a vantagem de se fazer isso, de ter sido educado assim? Bem, quando você lia Mundaka Upanishad, você também pode incluir um Parayanã dela na sua prática, se você quiser. O que acontecia? Você recordava o que você já tinha lido, né? Muitas vezes a pessoa só decora aquilo. O Paramartananda ele fala disso num comentário dele. Ele diz: puxa, a gente ficava guardando isso sem refletir muito. Mas quando a gente era devidamente instruído no Gnana Yoga, aquela frase que a gente tinha repetido tanto, ela voltava e a compreensão dela vinha com muita força, fazia muito sentido. É realmente um método de recondicionar a sua mente, né? Você recordava, né? Isso é o que acontecia. Eu ia lá, estou lá recitando isso há muito tempo, desde criança, muitas vezes sem saber, né? O meu pai, um chefe de família, ele vai lá, recita, eu recito junto com ele. Aí agora eu entro aqui no Gnana Yoga. Então, quando eu vejo a Mundaka Upanishad, eu vejo isso aqui, eu recordo. Caramba, olha aqui a frase que eu sempre via, é isso aqui, é nesse contexto que está sendo feito.
Agora eu consigo entender. Ele bota aqui uma parte do verso, ó. Yo tornanabihi shrajate grinate. Está aqui. Puxa, como uma aranha. Você se lembra? Acendeu uma luz aí? Né? Aquela pergunta. Lembra? Lembra aquilo? Acendeu uma luz aí? Entendeu em que contexto, com as devidas elucidações, ao que aquilo está se referindo? Essa é a base do ensino. Esse é o design da tradição védica para lidar com isso. Mas a gente não acabou não lidando com esse design porque a nossa base cultural é diferente, né? A gente já entrou no Gnana direto. Então, esse sadhana Katustaya Sampati, adquirir essas 4 qualificações, conforme o Swami já falou, vai sendo adquirido também paulatinamente a sua audição e reflexão em cima das escrituras. Também, né, isso aqui contribui muito para as 4 qualificações, se for levado assim, né, profundamente, dedicadamente pelo estudante. Se houver realmente uma atitude de tirada do estudante, se ele estiver ali realmente convicto, né, entendendo que aquilo ali é o meio principal de conhecimento do Veda, é a escritura, e que aquilo ali vai dar os resultados no devido tempo. Então, ele se dedica. Então, ele vai entrar aqui na analogia da aranha, porque a aranha tem uma coisa muito interessante. Ela é um exemplo que mostra que algo sai e retorna para de onde veio, né? Tem até um erro aqui de tradução que eu fiz. Vamos ler aqui a frase. Assim como a seda da aranha sai da aranha e a aranha recolhe essa seda para dentro de si, da mesma forma, o mundo tanto se origina quanto retorna. É uma boa analogia. É a ideia do pralaya. O mundo começa, né? Tá lá, a ciência chama de Big Bang, embora muita gente esteja dizendo que não é assim. Tá? Mas, de qualquer modo, esse mundo eclode, juntamente com o tempo e o espaço, pelos Vedas, e retorna, né? É o que está aqui no verso que a gente está vendo. Ó. Eu vou ler de novo o verso que a gente está vendo. Vou ver a tradução dele. Ó. Tal é a verdade. Assim como do fogo ardente saem milhares de centelhas similares ao próprio fogo, os vários seres nascem do imperecível, ó adorável aluno. E também a esse imperecível, esses incontáveis seres retornam. É a ideia aqui da aranha. Né? O mundo sai e volta. Né? Aqui tem uma palavra aqui que se traduz como resolvido. Quando você vê essa palavra resolvido no Veda, quer dizer que ele voltou à base comum. Mitya se resolve em Sati. Qual é a natureza última de Mitya? É Satya. Né? Mitya, enquanto Mitya, não tem natureza. Né? Essa palavra resolvido é sempre uma redução. Né? É quando a gente sai de uma projeção e chega à base. Aí você diz, Mitya se resolve em Satya. As projeções se resolvem na sua origem. Né? As projeções de Satya em Mitya se resolvem em Satya. As de Mitya em Satya também, porque é a realidade única. Tá? Então, é assim que se usa essa palavra resolver. Brahman é Karanam, é a causa. O mundo é Karyam, é o efeito. E agora, o Upanishad quer dar um exemplo para isso, muito embora anteriormente vários exemplos já tenham sido dados. São várias abordagens que são usadas, porque cada aluno vai ficar sensibilizado com um grupo de abordagens. Muitas vezes, algumas analogias são dadas para alguns alunos e não funciona muito bem, mas para outros funciona. Eu tenho também mostrado o exemplo do ouro e dos ornamentos. Mesmo o ornamento de ouro não é nosso exemplo aqui dessa Upanishad. Este exemplo do ouro é dado na Chandogya Upanishad. E lá eles dão 3 exemplos: argila e cerâmica, ouro e ornamentos. Chandogya, 6º capítulo. Fala-se também do ferro e dos vários materiais que vêm do ferro. Aí é o que ele brinca, né? Ele diz assim, hardware, é o que vocês dizem, não? Variedades de hardware compostos de ferro.
Um dos produtos mencionados pela Upanishad é isso aqui, ó, Nakhani Kuta, o cortador de unhas. Imagina isso. Milhares de anos atrás, surgiu a Upanishad comentando sobre o cortador de unhas ao falar sobre a filosofia mais elevada. Assim, o exemplo do ouro e ornamentos também é dado apenas nessa Upanishad. Mas aqui é dado outro exemplo que é muito comum. É esse que a gente viu no verso, ó. Tal é a verdade. Ele agora vai botar a visão, né, última dessa causa num fogo ardente, né, naquele fogo que está produzindo um monte de fagulhos. Assim como do fogo ardente saem milhares de centelhas similares ao próprio fogo, os vários seres nascem do imperecível de Brahman e também a ele retornam. É aqui no Pralaya, né, no final desse ciclo de existência, tudo retorna à origem. Então, essa é a ideia aqui. Aqui é dado outro exemplo, né? E que é muito comum. Qual é? É fogo e faísca. Assim como no grande incêndio várias faíscas surgem, da mesma forma, Paramatma, né, dito assim, esse grande espírito que o Jiva vê como estando, como sendo separado dele, né, é como fogo. Agora, a solução do Jiva é ver que átomo é igual a Paramatma. Mas aqui, ó, nesse caso aqui, que o estudante está investigando ele ainda vê Paramatma como algo à parte. Então, Paramatma aqui é como esse fogo desse exemplo. E todo Jiva é como o quê? É como a fagulha. Por isso, temos uma expressão em inglês. A centelha da vida ainda está nele, né? Quando tem aquele restiazinho de vida na pessoa, não, ainda tem a centelha de vida ali, ele ainda está, o coração ainda está batendo, ainda tem vida ali. A faísca significa o quê? O princípio consciência, Brahman. No fundo, é o próprio Paramatma, só que quando está associado a um Jiva, a tradição chama de Atman. É o próprio princípio consciência que a faísca está representando, né? Veja, assim como do fogo ardente saem milhares de centelhas similares ao próprio fogo, né? A Escritura fez questão de frisar isso, os vários seres nascem do imperecível. Não são diferentes do fogo, são similares. Talvez, em outra tradução, até saem milhares de centelhas da mesma natureza do próprio fogo, que seria mais de acordo com o ensino ainda, né? Então, a faísca é o quê? É o próprio princípio consciência Brahman. Aí você pergunta assim, e aonde está esse princípio consciência? Né? É o próprio Atman, né? Essa essência sua última, essa que é responsável por uma constatação inevitável. Eu existo e eu sei que existo. Né? Isso é o rastro mais forte que tem do Atman, que a gente consegue expressar. É uma consciência ciente da sua existência, ou uma existência ciente de que é consciência também. Isso é inegável. Você pode negar tudo na sua vida, menos você mesmo, porque se você está negando, você é o negador. Mas se eu nego o negador, a negação não existe. Isso é uma brincadeira lógica que a gente faz. Você não tem como negar você mesmo. E você é o quê? O que que não pode ser negado em você? O que você é. O princípio consciência, Brahman, o Atman, que é igual a Paramatma, tá? E a gente chama isso, ó, Brahman é a consciência toda pervasiva como fogo, nessa analogia. E Diva é a consciência associada ao corpo, né? É a fagulhazinha. Este exemplo é dado. Ele está falando aqui das chamas, né? Sudiptat Pavakada, o fogo que foi bem aceso. Para que isso? Para equivaler a uma enorme conflagração, para te dar ideia daquele fogo que está emitindo faíscas e fagulhas para tudo que é lado. Não é aquele fogo morno. É para dar uma ideia vívida de que aquilo ali está vivo, está emitindo coisas. Vishpulingá significa faísca. Ele está falando das palavras, né? Em sânscrito. Quantas faíscas? Está aqui, ó. A escritura fala em milhares, mas, na verdade, numa leitura seria inconcebível esse número, né? Você não consegue contar quantas faíscas saem de uma enorme conflagração, num fogo que está conflagrando. Então, elas são inumeráveis. Da mesma forma, os seres humanos não são numeráveis, eles são incontáveis.
trata-se de um número infinito de divas. Se você levar em conta insetos, micro-organismos e todos os divas, isso aí tudo é considerado em número infinito. Por que que ele está falando isso? Sempre tem um motivo, né? É um professor e deve estar lidando com essas questões já há muito tempo. Nós enfatizamos isso porque algumas pessoas, às vezes, fazem perguntas engraçadas, que são engraçadas, são curiosas assim, mas elas não são relevantes para o estudo vedântico. Em cada criação, alguns de nós comparecem às aulas e se liberam. Portanto, não estaremos presentes no próprio Shristi, na própria criação, na próxima manifestação, porque somos muktas, somos libertos. No próximo Shristi também, mais algumas pessoas obterão a liberação. Isso significa o quê? Adivinhe, aí vem a pergunta. Haverá um momento em que o último diva será liberado, né? É a ideia, as pessoas fazendo perguntas a partir de um ponto de vista finito, no tempo e espaço. É um raciocínio válido. Depois disso, Bhagawan vai ficar desempregado? Não. Não há como ele fazer xiliste porque não tem mais diva? Não. Não. Todos estão liberados? Não. Shimayananda diria o seguinte, ó, isso é um problema de Bhagawan. Por que você está fazendo perguntas tão inúteis? Lembre-se, quando você faz perguntas, você sempre deve perguntar apenas se for relevante e necessário para a compreensão do assunto do Vedanta. De qualquer forma, mesmo levando essa questão em consideração, o Vedanta dá uma resposta. O número de divas é infinito. Isso significa o quê? Que infinito menos um é infinito. Infinito menos 100 é infinito. Infinito menos infinito é infinito também. Portanto, seja qual for o número de divas liberados, Bhagawan ainda estará empregado, né? Deus está sempre trabalhando. Não se preocupe com isso. Por que que ele fala isso? Porque às vezes a gente faz perguntas que elas espelham algumas visões que nós acabamos amealhando em outros estudos, etc., e que, embora tenham sua importância, para esse meio de conhecimento Vedanta, né, elas realmente não têm relevância. E o próprio ensino, no decorrer dele, se a pessoa contemplar direito, ela vai ver que a pergunta é irrelevante. Isso ocorreu comigo várias vezes, né? Eu vim com um monte de perguntas do apontar direto, e ao ter contato com o Vedanta, eu vi que muitas das perguntas elas deixavam de ter importância, ou eram respondidas, ou simplesmente não tinha importância nenhuma. Não tinha a menor importância se deter sobre aquele assunto para prosseguir na investigação, né? É por isso que o Swami ele comenta isso aqui. A atitude mais adequada diante do Vedanta, que pode dar os resultados melhores, mas claro que isso vai depender da qualidade da mente que o estudante está apresentando, é que o estudante simplesmente fique ouvindo, né? Procure tirar as dúvidas e se aprofunde na contemplação. Esse é o ideal, né? E é o que vai acontecendo com todo mundo aqui. Quando a gente começou, há muito tempo atrás, as pessoas faziam muitas perguntas. Hoje em dia, as pessoas fazem poucas perguntas. Por quê? Porque estão mais interessadas em contemplar o ensino no seu dia a dia do que elucidar algumas coisas que elas mesmas sabem que não têm tanta relevância assim, né? Chimayananda, ele encrencava muito com alguns alunos dele. Ele dizia, para de se ocupar com coisa que você não tem como resolver. Mas para o ocidental, isso às vezes pode ficar um pouco incômodo, porque o ocidental ele tem uma mente muito desafiadora, né? Mas no resultado prático dá no mesmo, né? Aí ele continua aqui, ó. Sahasrashaha Prabhavante. Logo, o Divaha, esse Diva aqui, ele significa o quê? O Diva Ananta, aquele que é ilimitado. Ou seja, ele é o próprio Brahman. E qual é a singularidade desse Diva, né? Eles são muito semelhantes a Ishvara, ou Brahman. Muito semelhantes. No caso de Brahman, são idênticos. No caso de Ishvara, que a gente poderia dizer, botar assim como o Deus, né? É você dotado das condições para criar uma projeção chamada mundo e depois puxar isso de volta, aí já teria uma diferença, porque o mecanismo usado por Ishvara é Maya.
e você usa um corpo sutil, então tem atribuições muito diferentes. Talvez por isso a escritura diz que é muito semelhante. Em essência é o mesmo, né? Mas a palavra usada na escritura, esse sarupará, significa semelhante. Qual é a semelhança entre Brahman e Diva? Brahman também é o princípio consciência. Diva é consciência ou inerte? O próprio fato de você sorrir mostra que você é consciente. Portanto, cada um de nós é um ser consciente. Também somos consciência. Brahman também é consciência. Essa é a identidade última do Vedanta. É aí que ele quer entrar com a sua natureza. Ele quer mostrar que a sua natureza última é consciência. Que o Atman, que as muitas escrituras, né, da primeira parte do Veda dizem que está dentro de mim, na verdade, para esse próprio Atman, não tem dentro e não tem fora, né? É o próprio Brahman. Também somos consciência. Brahman também é consciência e é a consciência única. A única diferença é que Brahman é a consciência toda pervasiva. Somos o princípio consciência encerrado, entre aspas, né, no complexo material corpo-mente. Brahman é a consciência que tudo permeia. Nós, os divas, somos o princípio consciência encerrado no complexo material corpo-mente. Tá? Para a pessoa ter cuidado com esse jogo de palavras, né? Essas palavras têm que ser úteis a você. Se elas criarem confusão, você tem que elucidá-las da melhor forma possível. Por exemplo, um exemplo que se usa muito nas escrituras é o espaço onipresente dentro de um pote se torna o quê? Para fins de ensino se torna aqui, ó, o espaço pote. Mas é o mesmo spot, mas é o mesmo espaço que está do lado de fora do pote. É a mesma coisa, né? Toda a questão do Vedanta é mostrar que esse pote é apenas uma realidade provisória, sem existência própria, sobreposta em cima da consciência, e que dá essa impressão de ser um diva, né? De ser um diva, com limitações, etc, etc, etc. Ou, se você quiser um exemplo denso, é como o Purnam dentro do Kusakatai Mavu. O que é o Kusakatai Mavu? Ó? Isso é lá da cultura Tamil. É um bolinho cozido no vapor de farinha de arroz, coco e açúcar escuro feito de seiva de palmeira. Existe um exterior que não é doce, certo? Muito embora não seja doce, é muito, muito útil para conter o quê? Para conter o doce. Da mesma forma, nosso corpo e mente não são muito agradáveis, né? Muitas vezes, a experiência, né, associada ao corpo, ela é desagradável, a gente sabe disso. Eles dão problemas o tempo todo. Mesmo que o corpo e a mente, eles mesmos, não sejam tão doces assim, é como uma avu, né? Dentro dele está encerrado o doce. E esse doce é chamado Purnam, o ilimitado, né? Purnam quer dizer Purnamataha. Então, ele brincou aqui, né? O Zakatai tem Vedanta, é um ensinamento aí do Vedanta, esse docinho. Por que deveria ser chamado de Purnam? É chamado de Purnam porque é como Brahman, né? Engraçado isso, né? Aparecer isso num doce, com essa equivalência de palavras, né? Portanto, Saruparra significa que Jivatma também é consciência. Paramatma também é consciência. O Vedanta sempre vai bater isso aqui. Os Upanishads vão, 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 vão e pá, bate nisso aqui. Você é consciência. A realidade última do mundo é consciência. E a realidade última do mundo é a única causa existente. Logo, o que que você tem de comum com essa causa última do mundo é ser a própria causa. Não operacionalmente, mas em essência. Operacionalmente, tem aí o algoritmo de Maia trabalhando aí para Ishvara, né? Ou para Saguna Brahman, que é a mesma coisa, e você tem o algoritmo aí do seu corpo sutil que trabalha em dimensões muito mais limitadas. Mas o que importa é que é a essência. Então, o Jivatma, a consciência encerrada, saiu, entre aspas, da consciência. Ela parece estar encerrada. E é pelo fato dela parecer estar encerrada que nós estamos estudando Vedanta. Até ver que isso é meramente
algo que parece, mas que não é, tá? Então, parece para nós que a consciência encerrada, ela saiu da consciência, ela está separada. Parece, né? Parece. E mais a gente vai ver no próximo encontro, quando começar a aula 16ª do Swami, segundo capítulo, primeira sessão, versos 1 a 3, tá? Aqui é quando vai realmente começar o ensino. É no segundo capítulo. O segundo capítulo, ele é o coração dessa Upanishad, né? Todo o primeiro capítulo é uma preparação para lidar com isso aqui, tá? Então, o ensino realmente começa aqui. Tal é a verdade. Assim como do fogo ardente saem milhares de centelhas similares, praticamente iguais ao próprio fogo, os vários seres nascem do imperecível e também retornam a esse imperecível. Tá joia? Vocês querem falar alguma coisa ou vão ficar contemplando isso? É com vocês aí. Às vezes no final saem umas perguntas muito boas aqui, né? A gente teve uma colocação da Betânia muito boa no encontro passado, né? Mas é normal, as pessoas vão ficando quietinhas mesmo, né? Toda a Upanishad é sobre você. É isso. Em última instância, é tudo isso. Tudo isso aqui é só para você, para mais nada. É tudo, no fundo, sobre você. É você aqui sendo tratado de várias formas até que você se dê conta de que não precisa desse monte de coisa para te descrever, porque você é indescritível. Pronto, esse é o resumo. Tá, joia? Então vamos lá. Vamos fazer o Purnamada, né? Purnamada. Isto é ilimitado. Aquilo é ilimitado. Tirando o ilimitado do ilimitado, resta o ilimitado. Acrescentando o ilimitado ao ilimitado, permanece o ilimitado. É uma boa tradução aqui para esse Shantipata aqui. Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Gratidão a todos nós, gratidão ao Dakshinamurti por ter deixado esse conhecimento maravilhoso e a toda essa tradição de ensino de professores e alunos, se mantendo irretocável ao longo de milhares de anos. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio
diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.